Boa tarde, galera. Vamos aí tirar aquelas nossas dúvidas sobre tatuagem, né? O nosso tema hoje continua sendo tatuagem, hoje vai ser o nosso tira dúvidas. Então, vamos aí retirar as dúvidas que vocês tinham, certo? Lá nos comentários que vocês colocaram no nosso vídeo da nossa aula passada. Então, a nossa primeira dúvida, a nossa primeira pergunta é dos colegas Cauã e Gustavo Gerson. Eles colocaram quase a mesma pergunta, só que com palavras diferentes. Que foi: quais objetos utilizados para fazer uma tatuagem? Foi a de Cauã, e a do Gustavo foi: o que é utilizado para fazer uma tatuagem? Então foi a mesma pergunta, só que com palavreados diferentes. Então, o tatuador, para ele tatuar, ele precisa de limpador antisséptico para limpar a pele antes de fazer a tatuagem, para a pele ficar bem limpinha. Toalhas de papel para estar limpando, clipcord, fonte, pedal, luvas, né, descartáveis, a máscara também descartável, biqueiras, a máquina de tinta, agulhas e lâminas descartáveis. Essas lâminas servem para fazer a raspagem dos pelos, que dependendo do local precisa fazer a raspagem dos pelos para poder estar fazendo a tatuagem. Não tem como fazer uma tatuagem com cheio de pelo, né? Então, aí para isso que servem as lâminas descartáveis. Então, cada material desse daí, como por exemplo, clipcord, a fonte, pedal, vocês não conhecem. Então, eu vou estar passando para vocês cada material desses aí, para vocês estarem conhecendo um pouquinho. Então, nós temos aqui, ó, o clipcord, que é esse primeiro, que é esse fiozinho, e a fonte e o pedal. Esse clipcord é conectado lá na fonte e o pedalzinho é para o tatuador estar apertando para estar funcionando a maquinazinha para poder estar tatuando. Nós temos aqui também, ó, a máquina, né? Aí tem esse aparelhozinho aí prateadozinho, que é onde é colocado a agulha para fazer a tatuagem. Essa maquinazinha é ligada lá naquele fio e o fio é ligado lá na fontezinha. Aí nós temos as agulhas, são vários tipos de agulhas, né? Dependendo do desenho que você vai fazer e a pintura. E a biqueira, que é essa outra imagem aí, que essa biqueira aí é onde é colocada a agulha para poder estar fazendo o desenho da tatuagem. E nós temos também a tinta, né? Que é o material para estar fazendo o desenho. Outra pergunta que nós temos aqui, né? Outra dúvida foi da colega Bárbara Luiza, que ela perguntou: quais as consequências de uma má cicatrização da tatuagem? Quando eu não tenho aqueles cuidados, quando a gente faz a tatuagem, o tatuador ele dá algumas orientações pra gente, ele diz o que é que a gente pode comer, o que é que a gente não pode, né? Então, alguns alimentos eles faz mal para tatuagem, porque de certa maneira a gente acaba sempre ferindo a pele. Então, quais são as consequências? Coceira, inflamação, descamação do local, quando a região é exposta ao sol. Então, quando no dia que você faz a tatuagem, você não pode expor ela ao sol. Formação de queloides, que são cicatrizes feias com relevo e inchaço. Maior risco de ser contaminado com doenças de hepatite B ou C, AIDS, se o material utilizado não for descartável. Então, por isso a importância do material ser descartável, ser só seu aquele material que você está utilizando por conta da contaminação de doenças. Então, se você não tem um bom cuidado com a sua tatuagem, pode acontecer esses exemplos que tem aí nas imagens. A próxima dúvida foi da Patrícia, que ela perguntou: quais são as partes do corpo mais difíceis de tatuar? Então, eu creio que não tem uma parte mais difícil, porque tatuagem é tatuagem, desenho é desenho, né? Mas eu creio que a questão de ser mais difícil, eu coloquei aí a cabeça, por ser uma parte muito sensível do corpo, né? Cabeça e questão do rosto, por conta de ter o olho, né? Boca, boca também. Então, eu coloquei a cabeça e a parte do rosto, porque nas minhas pesquisas não tinha um lugar mais difícil. Mas aí eu imaginei assim, por ser uma parte muito sensível do corpo, eu creio que talvez seja a cabeça. A próxima pergunta foi da Carla Natani. Caso eu queira remover a tatuagem, como fazer? Então, caso eu fiz uma tatuagem e eu não queira mais essa tatuagem, então o primeiro passo é o quê?
procurar um dermatologista, que ele aqui vai fazer todo o processo para a retirada da tatuagem. Então, a primeira coisa é procurar o dermatologista. A próxima pergunta foram 3 colegas que fizeram quase a mesma pergunta, que foi a Maria Heloísa, a Maria Vitória e o Ítalo. Que a Maria Heloísa perguntou como é feita a remoção da tatuagem, quais são os métodos utilizados e se existe alguma forma de apagar a tatuagem, né? Foi a pergunta deles aí. Então, eu coloquei as 3 perguntas numa resposta só, que sim, né? Que há uma forma de apagar a tatuagem, que dentre essas formas há a dermoabrasão, onde é feita uma raspagem da pele com o tipo de uma lixa, a cauterização, que destrói o tecido da pele através do calor, cirurgia plástica, onde é feita a remoção de uma parte da pele, lá onde estava feita a tatuagem, e hoje é uma prática mais fácil, né, que é a remoção a laser, que é a alternativa que não deixa cicatriz. Essas outras elas deixam, então a que não deixa cicatriz é essa. Nós temos aí, ó, a imagem de 2 das técnicas, que é a dermoabrasão, que é a raspagem com a lixazinha, que é essa primeira, e a outra que é a remoção a laser, que vocês podem ver que nem deixa cicatriz, né? No caso da borboletazinha, nem deixa cicatriz, fica apenas uma pequena mancha. Próxima pergunta aí que fizeram foi a do Ivan e a do Fernando, que foi quase a mesma pergunta, né? Foi a mesma, né? Se já existe uma forma de apagar uma tatuagem, se sim, quanto custa, para remover a tatuagem, se é caro. Então, há sim, né, uma forma de apagar, como a gente viu aí anteriormente, né? Os tipos de forma de eu fazer esse tratamento para poder eu estar apagando, removendo essa tatuagem que eu não queira mais. E o preço, né? Quanto é que custa? Então, uma sessão custa em média de mais ou menos R$ 1.200 a R$ 1.500, a remoção a laser, né? No caso dessa daí é a remoção a laser. No caso, sai em torno de mais ou menos cerca de R$ 6.000 para retirar uma tatuagem pequena, feita apenas com tinta preta. Então, no caso aí, a gente pode perceber que se a tatuagem ela for colorida, né, for aquelas tatuagens bem coloridas, no caso aí vai sair mais caro, vai sair mais do que R$ 6.000. Então, por isso tem que pensar bem na hora de fazer uma tatuagem, igual a gente viu na aula passada, né? Ter aquele propósito, ter aquele significado para a tatuagem, para depois eu não me arrepender e ter que gastar desse tanto dinheiro, muito mais do que o dobro, o triplo do que foi que eu paguei para poder fazer. A próxima pergunta é do Cauê Silva. Por que a tatuagem, depois de um tempo, vai mudando de cor? Né? Boa pergunta aí a do Cauê. A tatuagem, ela vai aos poucos, com o passar dos anos, ela vai dando uma clareada, né? A gente pode perceber aí, ó. Essa tatuagem aí, a primeira, foi no ano que fez, né? O 2002, a primeira, e a segunda, com 4 anos depois, 2006. A gente percebe que há uma mudança de cor nela, uma clareada. Então, por que a tatuagem ela dá essa clareada? Por conta, vai depender muito do dono da tatuagem. Se ele tem muita exposição ao sol, se ele cuida bem da pele, se ele hidrata bem a pele. Então, o que é que causa esse clareamento? Então, a radiação do sol, o ressecamento, o envelhecimento da pele e os principais causas de desbotamento das cores da tatuagem. Então, por isso é fundamental que você utilize na sua tatuagem filtro solar, hidratante, tá sempre cuidando da pele lá onde o localzinho é tatuado, não só onde o local é tatuado, né? A sua pele como um todo, você sempre hidratando e passando um filtro solar para não causar isso aí, a questão do envelhecimento da pele. Então, essa questão de mudança da cor depende muito do cuidado que o dono da tatuagem tem com a sua tatuagem. Se ele está sempre hidratando, está sempre protegendo ali o local onde foi tatuado. A próxima pergunta é da Sara. Qual o tempo de cicatrização da tatuagem? Então, como a gente viu lá, se a gente não tem aqueles cuidados, né? A gente viu o que é que pode causar na pele, né? Pode causar a questão da infecção. Então, se você tem uma boa alimentação depois da sua tatuagem, não comeu tudo aquilo que o tatuador orientou para você não comer, que
carne de porco, não ficar exposto ao sol. Então, a sua tatuagem ela vai ter uma boa cicatrização. E a cicatrização, ela geralmente demora em volta de uns 15 dias. Então, primeiro a sua pele fica bem, fica assim um pouquinho avermelhada, dependendo do tatuador e da mão dele, né? Tem tatuador que tem a mão muito pesada, aí acaba ferindo mais um pouquinho. Então, dependendo do tatuador, às vezes demora em torno de uma semana, 10 dias, mas é mais ou menos uns 15 dias. Então, primeiro aí, ó, a pele, ela cria uma camadinha, uma casquinha, né, ali do desenho. Aquela casquinha, ela sai todinha, aí a sua tatuagem, ó, ela dá uma clareada, como vocês podem ver a tatuagem aí, ó, do cavalo com asas, então ela dá uma clareada, depois ela volta ao normal. Então, depois ela fica bem forte a cor quando você tatua. Aí vai criando uma casquinha, aí sai toda aquela casquinha, dá uma clareada, depois volta a cor normalmente. Aí quando a cor normalmente voltar, ficar a cor bem viva mesmo, igual quando você tatuou no primeiro dia, aí é sinal de que a sua tatuagem ela cicatrizou. Então a tatuagem leva mais ou menos em volta de uns 15 dias para cicatrizar. A próxima pergunta foi da Fernanda e da Maria Heloísa, né? Se é preciso retocar e qual local do corpo precisa ser mais retocada a tatuagem. Então, como a gente viu essa questão da tatuagem, geralmente eu faço o retoque quando a tatuagem ela clareia. Então, se eu tenho todos aqueles cuidados de passar um hidratante, passar um protetor solar na minha tatuagem, proteger a minha pele, então não vai ser preciso eu estar retocando a minha tatuagem, porque eu vou estar tendo aquele cuidado com ela. Então, como aí diz, não existe uma recomendação específica de retoque, não há um tempo determinado, dizer, com 2 anos, com 1 mês eu preciso retocar a minha tatuagem. Não, vai depender do cuidado que a pessoa tem com a sua tatuagem. Então, uma tatuagem bem cuidada, ela dura mais ou menos uns 25 anos, sem ser preciso estar retocando. Então, vai depender da exposição, do sol, né, a quantidade, quantas vezes eu vou estar expondo, se eu tenho aquele cuidado com a minha tatuagem, com relação quando eu vou ao sol, se eu passo hidratante, se eu passo protetor. Então, essa questão do retoque vai depender muito da pessoa também e do cuidado que ela tem. Então, não há um tempo determinado. Outra pergunta que é da Maria Heloísa, é necessário algum cuidado antes de tatuar? Muito boa pergunta também, né? Então, sim, tem que ter um cuidado, sim, antes de tatuar, né? O ideal é que a sua pele, ela esteja bem limpa e que não tenha nenhum tipo de produto. O único produto que deve ter é o produto que o tatuador passa para limpar e proteger a sua pele. Então, o cuidado que tem que ter é só esse, de não ter nenhum produto na sua pele e para você poder, e que a pele esteja bem limpa para poder tatuar. Então, a próxima pergunta é do Felipe. Por que a tatuagem tem um alto custo? Então, essa questão do custo, do valor da tatuagem, Felipe, ela vai depender muito do local, da parte do corpo que você vai fazer a sua tatuagem, do tamanho da sua tatuagem. Então, dependendo do tamanho da tatuagem, o valor vai se diferenciando, né, da região do local. Quando eu falo região, não é região do corpo, é região de estado, de lugar, de cidade. E também vai variar do tatuador, né? Tem tatuador que cobra mais em conta, tem uns que cobram mais caro, dependendo do trabalho que ele faz, né? E do material que ele utiliza. Então, vai ter essa diferença aí de custo, de ser mais barato ou mais caro. Então, como a gente viu aí, não tem uma média, mais ou menos, de tatuagem. Depende de cada tatuador, do lugar que você vai tatuar e do tamanho da sua tatuagem, se é grande ou se é pequena. Geralmente as tatuagens maiores, elas são mais caras. E quando é para recobrir uma tatuagem, sai mais caro do que for para você fazer. A próxima pergunta é da Gabriela Marques. Todo tipo de tatuagem pode ser removido? Sim, né? Como a gente viu, se eu não quero mais, eu posso fazer alguma daquelas técnicas, né? Que é a remoabrasão ou a termoabrasão ou tirar laser, né? Que hoje a mais fácil é a questão do laser. Então, sim, qualquer tatuagem pode ser removida. Caso eu não queira mais, eu posso remover. E nós temos aí, ó, a outra pergunta que é da Ionara e da Lara.
Que a Ionara perguntou qual o local do corpo que dói mais para fazer uma tatuagem e qual a intensidade da dor, né? Que é a mesma pergunta. Então, os locais que doem mais são costelas, quadril, essa parte do estômago, a parte interna do joelho, axila, gente, pelo amor de Deus, a axila é demais, viu? Parte de dentro do cotovelo, mamilos, lábios, virilhos e genitais. Então, são as partes que têm mais uma intensidade de dor. E os locais que doem pouco, que vocês não perguntaram, mas eu coloquei os locais que doem menos para fazer uma tatuagem. Então, é ombro, parte da frente, panturrilha, lateral do bíceps, antebraço, coxa na parte lateral e traseira, glúteos e pulso, né? Então, vocês podem ver que a maioria das tatuagens das pessoas são nessas partes mesmo aí, que é onde dói menos, né? A menos a intensidade de dor. E eu coloquei aqui para vocês, ó, como se fosse um gráficozinho, né, das dores. Então, ó, dor muito leve, ombros e antebraço. Dor leve, pulsos, coxa, panturrilha, tornozela. De uma dor moderada, pescoço, testa e bíceps. Dor forte. A única coisa que não entrou aí, que eu não vi, foi as costas, que eu colocaria como uma dor moderada. Uma dor moderada nas costas, viu? Dor forte, tórax, cotovelos, joelhos e barriga. E dor muito forte, diafragma, costelas e peito dos pés. Então, aí são um gráficozinho das dores com relação à tatuagem. Então, a próxima pergunta foi da Patrícia Oliveira. Para colorir a tatuagem, dói muito? Porque há primeiro o processo de eu fazer o desenho e depois de eu colorir, né? Dependendo do meu desenho, se tem pintura ou não. Então, em primeiro lugar, uma curiosidade legal de saber é que, dependendo do tipo de desenho que eu escolhi, o tatuador ele vai usar uma série de máquinas com agulhas diferentes. Então, dependendo do desenho que eu escolhi, o tatuador ele vai usar, a gente não viu lá vários tipos de agulha, não foi? E tamanhos. Então, dependendo do desenho, ele vai usar um tipo de agulha específica para estar fazendo o meu desenho. E dependendo do tamanho do desenho, vai haver várias sessões. Então, tem desenho que só num dia vai dar para fazer, tem desenho que vai ser preciso em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, vai ter uma agulha, dependendo do meu desenho, para me fazer um traço fino, outra para fazer uma borda maior, outra para fazer a pintura, outra para fazer um sombreamento e assim por diante. Então, dependendo do desenho. Então, para colorir dói muito, então vai depender muito do desenho que eu escolhi. Então, dependendo do desenho que eu escolhi, o tatuador vai utilizar um tipo de agulha diferente para poder estar fazendo o meu desenho. Então, se a tatuagem vai doer muito ou não, então vai depender do desenho que eu escolhi para fazer. E esse daí foi o nosso Tira Dúvidas de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso Tira Dúvidas aí das tatuagens, né? Mais alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham, vocês podem estar colocando aqui nos comentários que eu posso estar respondendo depois lá no grupo para vocês, tá bom? Então, essa daí foi a nossa aula de hoje. Bons estudos aí para vocês, tá bom? E até a nossa próxima aula.